Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. O Tricolor não para, o Tricolor não é brincadeira não. Todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, eu trago aqui nesse vídeo. Temos bastante coisa acontecendo, muitas novidades e atualizações que eu vou contar tudo aqui. Galera, chega pra cá, sem enrolação, vamos direto ao ponto, vamos direto ao vídeo, porque tem bastante coisa acontecendo, bastante coisa interessante também em relação à situação do São Paulo e as novas diretrizes pro futuro, né? Temos uma coisa engraçada que o Flávio Prado, ele mencionou o São Paulo. Flávio Prado falou assim, ó, que o Corinthians está dando uma resposta, claro que de forma irônica, né? O Corinthians está dando uma resposta pro São Paulo em relação ao Lingard, né? Que acabou de contratar lá. O Lingard, que foi um jogador grande, só que agora tá, eu acho uma contratação muito arriscada. E o Flávio Prado fala, o Corinthians está dando uma resposta pro São Paulo. São Paulo trouxe o Cedric, ele está ironizando, né? Ele está querendo dar a entender que a contratação do Cedric foi ridícula. E agora o Corinthians, em resposta, trouxe o Lingard em relação a uma contratação incompetente também, arriscada, que vai dar errado, né? Ele fala, são jogadores, ex-jogadores em atividades a jogadores aposentados. Ele fala, o Lingard é o Cedric da Inglaterra, né? O Cedric é português, o Lingard é inglês e o Flávio Prado brinca em relação a isso. E por que eu achei interessante esse gancho, né? Porque o São Paulo melhorou muito em relação a isso. O São Paulo não está mais buscando jogadores assim no mercado. Pode aparecer um ou outro numa oportunidade, mas o São Paulo não busca mais jogadores assim. Nós vimos ultimamente dois jogadores nesse perfil, que foi o Rames Rodrigues e o Oscar, pra mim numa situação melhor que o Lingard, pra mim numa situação melhor que o Cedric, claro, jogadores caríssimos, né, mas jogadores que poderiam dar certo. Mas eu concordo que é muito arriscado. Eu acho que hoje não é mais o ideal olhar jogadores assim, que tiveram uma carreira muito grande na Europa, já chegam meio bichados ou mais velhos, às vezes não chega nem tão velho, às vezes chega muito mal fisicamente por valores altos, né, por valores maiores do que realmente valesse a pena ali, digamos assim. Então, o São Paulo agora não busca mais esse tipo de jogador no perfil, o que eu acho importante, o que eu acho interessante, e eu sempre fui a favor disso. Mas da forma como o futebol tá intenso, da forma como isso deu errado, é melhor você contratar jogadores. É difícil falar isso, mas talvez o Danielzinho seja uma contratação, acho que vai ser, né, mais bem sucedida que o Oscar e o Rames Rodrigues. Danielzinho, nós fomos buscar um jogador, claro que foi uma pincelada ali muito boa, e um jogador que não se acha todo dia, né, mas olha aí, um cara igual o Danielzinho, tudo bem que também não é todo dia que aparece, né, mas um cara igual o Danielzinho é muito mais vantajoso, é muito melhor você trazer do que uma grande aposta igual o Rames e o Oscar, que foram dois cracassos a nível mundial, mas que não deram nem sombra do retorno que nós, torcedores, e que o clube esperava do atleta, do jogador, pela carreira, pelo que ganha, pela questão física, né? Não conseguiu jogar toda a carga física que nós imaginávamos. Então, uma contratação do Danielzinho, olha que coisa, né? Olha que coisa estranha, né? Que coisa discrepante. Uma contratação do Danielzinho pode ser mais vantajosa, ele pode dar um retorno maior em campo do que feras, craques como Rames Rodrigues e o Oscar. E foi isso que o Flávio Prado quis dizer, né? Falou de forma irônica, claro, ele falou, o Lingard é a resposta do Corinthians pro São Paulo, né? São Paulo trouxe o Cedric, Corinthians trouxe o Lingard, claro que de forma irônica, criticando a contratação. E nessa aqui eu tô com o Flávio Prado, né? Acho que chega de jogador assim, né? Mas o São Paulo mudou realmente muito esse cenário, esse perfil, esse padrão de olhar, de ir atrás de jogadores nesse sistema. Galera, Everton Cebolinha, e aí, torcedor, gostaria dele no São Paulo? Eu adoraria. Agora é uma ótima oportunidade para o São Paulo contratar o Everton Cebolinha. Ferreirinha aparentemente não vai jogar mais. Ferreirinha, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia que passa, perde mais espaço no time principal do São Paulo, e até mesmo as chances, as oportunidades de jogar no São Paulo, né? E aí, para mim, um jogador que seria muito bom
seria o Everton Cebolinha. Enfrenta uma baixa gigantesca na carreira. Pra mim, ele errou ao vir pro Flamengo, mas a gente entende a questão financeira, né? O Flamengo pagou muito pelo Cebolinha naquela época que veio. Cebolinha nunca jogou nada. Ah, te digo, ele jogou muito no jogo tal. Acho que dá pra apontar de 6 a 10 jogos que o Cebolinha jogou bem, né, nessa nova passagem, né? Nova passagem pelo Flamengo. Algo inaceitável. Não jogou nada. Perto do que a gente sabe do que o Cebolinha jogou já uma vez no Grêmio e perto do valor que ele veio do Flamengo, ele não jogou. Nunca vestiu a camisa do Flamengo. Cebolinha nunca jogou, nunca vestiu a camisa do Flamengo. Nunca fez 4, 5 bons jogos seguidos. Então ele nunca jogou no Flamengo. Então o Cebolinha hoje ele enfrenta uma baixa na carreira. Não é mais aquele valor. Ele não custa mais aqueles 100 milhões de reais que ele valia. Temos um valor aproximado dele de mercado, né? Mas o mais importante, vou passar aqui pra vocês, mas o mais importante, Cebolinha não fica mais, já falou que tá fora. Já falou ele mesmo, né? Chegou muito estressado após um jogo e falou, eu não fico mais. Uma coisa eu tenho certeza, acabando meu contrato aqui já era. Então o Flamengo já pode até começar Claro, né, que o contrato dele vai até o final do ano, que teria que ser no meio, né? Mas o Flamengo com certeza já deve estar conversando, né? Já é um jogador que o Flamengo já coloca no negócio, já coloca já pra negociar, porque não vai ficar, acabou o Cebolinha no Flamengo. Isso são palavras do Cebolinha em zona mista, né, pública, coletiva pública ali. Eu não vou ficar aqui. Ele falou, uma coisa eu já sei, é que eu não vou ficar aqui. Acho que ele ficou muito chateado ou estressado com o Felipe Luiz. Não sei nem se foi com o Felipe, né? Não posso falar isso, mas o Felipe era o técnico, que já tá demitido, inclusive. Mas a questão dele, da chegada de Carrascal é mais meio atacante, né? Mas Carrascal, Samulino, o Plata, o Felipe Luiz, ele não. Aí depois jogou um pouquinho mais o Luiz Araújo do que ele. Michael também perdeu muitos. O Michael é uma situação muito parecida com a do Cebolinha. A Cebolinha jogou um pouquinho mais, o Michael também não jogou com as chegadas desses caras. Então o Cebolinha chegou e expôs publicamente. Eu tô pegando meu boné. E o Cebolinha é novo, 29 anos, já foi o interesse do São Paulo. São Paulo sempre seguiu interessado em contratar o Everton Cebolinha. Eu acho que seria excelente o Cebolinha no São Paulo. Ia ser uma mudança, iria ser um reforço de peso muito grande pro São Paulo e iria ser uma mudança de ares muito positiva pro Cebolinha. Ele chega num lugar em que ele era escanteado, que ele não era valorizado, que eu acho que meio que davam a entender que, os caras que tem aí, você não serve pra jogar aqui. Essa é a impressão que eu tenho do dia a dia do Cebolinha no Flamengo, tanto que ele mal jogava. Raríssimos os jogos que ele começou de titular. Jogava titular quando era time misto. Ele entrava. Ele nunca jogou titular mesmo. Nunca foi titular com ninguém desde que ele chegou no Flamengo. Ele entrava pra jogar. Nunca foi titular. E no final da temporada ele tava jogando muito bem. Eu achei que ia ter uma sequência diferente pro Cebolinha. Eu acho que por isso que ele chegou nesse começo do ano e chegou e falou isso. Porque no final da temporada ele tava bem. Ele tava começando pela primeira vez ter uma sequência boa. Ele tava entregando em campo. E acho que ele imaginava que ele seria o titular do time. Quando começou a temporada, que o Felipe Luiz começou a trazer os jogadores de novo e ele perdeu todo o espaço que ele conquistou no final do ano, que ele tava bem nesse final de temporada do Flamengo em 2025, aí eu acho que ele desanimou total e jogou merda no ventilador. Falou, aqui eu não fico. Cebolinha tem 29 anos, o contrato dele vai até o final desse ano, pode assinar pré-contrato com qualquer clube no meio do ano. Não sei como é que vai ficar, acho que a única questão aqui que dificultaria a vinda dele no São Paulo foi por causa dessa situação do Marcos Antônio, né? São Paulo engrossou muito o caldo com o Flamengo em relação ao Marcos Antônio e não cedeu em nada, né? São Paulo tá certo. Só que agora, eu acho que numa eventual negociação, se o São Paulo fosse pra cima do Cebolinha, eu acho que isso pode impactar. Ah, vocês não fizeram o que fizeram com o Marcos Antônio? Agora com o Cebolinha vocês vão ver o que nós vamos fazer. E nesse sentido, né? Só acho que nesse sentido poderia impactar com acontecimentos recentes de gestão, né, de negociação de gestão. Mas o São Paulo sempre teve um bom relacionamento com o Flamengo em relação a compra, troca, sempre teve um bom relacionamento com o Flamengo em relação a isso. Mas eu acho que pela questão como o São Paulo fez recentemente com o Marcos Antônio, eu acho que eles podem valorizar mais ainda o Cebolinha
pra vir pro São Paulo. Por que é o São Paulo, né? Porque o Cebolinha é um jogador que já não vai mais ficar no Flamengo e é um jogador que está desvalorizado, né? O Cebolinha não custa nem longe daqueles 100 milhões que o Flamengo pagou. Acho que foi isso, né? Valores astronômicos. Então, o São Paulo gosta desses negócios, o São Paulo começa a negociar o Cauli. Tivemos muitas informações erradas, né, em relação a isso do Cauli. Vimos muitos setoristas, muitos jornalistas falando que não tinha mais nada, que a negociação estava encerrada com o Bahia e o Cauli chegou no São Paulo, né? Então é difícil, né? O São Paulo gosta dessas negociações e isso é bom. O São Paulo, quando contrata um cara, quando a gente vai ver um cara grande, igual o Cauli, por exemplo, tá? Um cara que é craque, assim, um cara que é muito bom, do nível do Cebolinha. Quando o São Paulo contrata um jogador assim, como foi com o Rames, com o Lucas, com o Oscar, quando contrata um jogador assim, demora meses, demora 2, 3, até mesmo 4 meses de negociação. Então o Cebolinha, o São Paulo pode começar com uma conversa agora, talvez. Pode começar a encurralar ali, monitorar e ir pra cima. Porque os agentes sabem. Quem trabalha no futebol, quem mexe com isso, quem tá no mercado de transferências do futebol, já sabe quem que é o agente dos outros clubes, né? Que tá quais os clubes que o agente do jogador tá conversando. O Rui Costa, por exemplo, os caras eles sabem, quem é do ramo sabe que, por exemplo, vai começar forte um interesse no Cebolinha em maio, junho, em abril, maio já vão começar a ir pra cima forte do Cebolinha, ou o empresário dele vai começar a se movimentar. Tô dando um exemplo, tá, galera? O pessoal do futebol dos clubes já sabem quais são os clubes realmente interessados. Se vai ser o Atlético Mineiro, se vai ser o São Paulo, se vai ser o Palmeiras, já sabem disso. Os caras já sabem. Então tem uma grande possibilidade, sim, do São Paulo poder trazer o Cebolinha, né? Uma grande facilidade, vamos pensar assim. E o grande concorrente Palmeiras acabou de contratar o John Arias. Tem o Paulinho machucado que tá pra voltar. Tá pra voltar não, mas tem que voltar. O Palmeiras acabou de contratar o John Arias. Acho que o time ali tá fechado. O Abel joga com o Vitor Roque e com o Flaco, que são dois excelentes jogadores. Então acho que o Cebolinha podia ser uma grande opção pro São Paulo, né? Neste caso aqui, nesse momento. Cebolinha tem 29 anos, contrato até o final de 2026, podendo assinar pré-contrato no meio do ano, né? E aí, por uma questão disso que eu tô explicando pra vocês, que o Cebolinha já declarou que quer sair, que não vai ficar, parar aquela coisa toda, pode facilitar a saída, né? Nós podemos ter ou contar com uma saída facilitada do Cebolinha, né? Digamos que o Flamengo libere o cara, empreste, imagine uma coisa dessas. Isso não é difícil não, pelo ambiente que vive o Cebolinha no Flamengo, que já falou que não vai ficar, e o BAP lá não aceita esse tipo de coisa, né? O BAP, ele chega e ele manda embora, não quer ficar, então tchau. Vocês sabem como é que é o BAP, o presidente do Flamengo, né? Um cara que tem Bom, eu, sinceramente, eu não sou muito fã, tá? Não conheço pessoalmente, mas pelo que eu vejo aí, eu não sou muito fã. Nada contra aí, mas acho que protagoniza falas e atitudes, assim, deploráveis. Mas, enfim, isso também não importa. Galera, a Cebolinha tem um valor aproximado, isso aqui eu tô olhando no Transfer Market, tá? Cebolinha tem um valor aproximado de mercado, tá? Uma estimativa. 7 milhões de euros. Não vale nem isso. Vale uns 5 milhões de euros hoje. São Paulo, com certeza, né, conseguiria trazer o Cebolinha por uns 35 milhões de reais, né? Acho que extrapolando, pagando caro, uns 40 milhões de reais. Preço do Juliano Galopo, né? Algo assim, bem dentro, né? São Paulo paga por qualquer zagueiro 25 milhões de reais, né? Pagar mais 15 ou pagar mais 10 não seria absurdo por um atacante da qualidade do Cebolinha, um ponta, né? Atacante, pra quem não sabe, atacante e meia são mais caros que zagueiros. São Paulo contrata muito zagueiro, né? Muito volante, muito zagueiro, e nos zagueiros o São Paulo paga hoje 23, 25 milhões de reais em qualquer zagueiro que o São Paulo contrata. Então contratar um Cebolinha por 35, 40 não seria nada surreal. Aumentar 15, mais 15, né, por um atacante, não é nada surreal, um valor completamente plausível, mas assim, pra mim, dá pra barganhar mais, porque o Cebolinha está muito desvalorizado e é um cara que pra mim seria uma contratação muito bacana, muito excelente, pelo momento que ele vive e pela virada de página que ele poderia dar no São Paulo, uma vez que o Ferreirinha perde espaço cada vez mais, né? Gente, BID pode ser o São Paulo pode ter um contrato com a BID, né? São Paulo, as informações, as notícias que chegam é que muito provavelmente não vai renovar aí com a Mondelez, né? Caia o Morumbi, tem uma grande chance disso acontecer, do São Paulo não continuar com a Mondelez, né? Dos chocolates lá, e caia
não fique mais o Morumbis, e aí o São Paulo negociaria com a BYD, né, a de carro lá, né, dos carros elétricos aí e tal, marca muito interessante, né, marca muito bacana. Pra mim não interessa, pra mim Mondelez, BYD, pra mim pode ser qualquer marca, qualquer empresa, desde que pague bem pro São Paulo, desde que o contrato seja bom, valoroso, vantajoso pro São Paulo, né. E aí tem rumores que o São Paulo poderia, da mesma forma que virou Morumbis, poderia ser Morumbid, né, Morumbid de BID, Morumbi ID. Eu confesso que eu sou raiz saudosista o suficiente pra não gostar de alterarem o nome de São Paulo. Eu não gosto, me incomoda. Pra mim vai ser sempre Morumbi. Morumbi! Mas não importa, né? O mundo mudou. Que seja, mesmo se continue com a Mondelez, ou se for BID, ou se for qualquer outro que seja vantajoso pro São Paulo, que seja um contrato rentável. Precisamos de grana, hoje não importa mais isso, né? Precisamos de grana para fazer tudo que temos para fazer aí. Galera, Paulinho, jogador da base, já dá indícios de uma provável volta, né? De se recuperando, né? Daqui a pouco nós podemos contar com o Paulinho. E o Paulinho, assim como o Rian Francisco, ainda não jogou no profissional, né? Não jogou 3, não jogou nem 4 jogos, né? Pelo profissional. Mas o Paulinho tem uma qualidade imensa, imensa, imensa. Rian Francisco já jogou mais pelo profissional do São Paulo e o Rian tá voltando. Rian é um craque. Só que esse Paulinho também é impressionante. Então o São Paulo fortalece demais a centroavância, né? Na questão dos centroavantes aí, São Paulo se fortalece demais em relação a isso. Fica muito forte mesmo, porque nós temos Caleri, que voltou jogando uma barbaridade. Temos o André Silva para não ter que jogar mais com o Tapia. Temos o Rian voltando e o Paulinho já ficando às sombras, porque o Paulinho é um jogador espetacular também. É um garoto muito, muito promissor. E aqui não é conversa aqui não é conversa de São Paulino, não tô aqui com clubismo. O Paulinho, menino nosso. Não é isso, não. Ele joga demais mesmo. Ele tem tudo para dar certo, tem tudo para ser um cracaço. Galera, Ferrarese tá fechado, que só ler aqui para vocês. Aqui a matéria é do Gabriel Sá. A gente já sabia que o Ferrarese já tinha ido pro Botafogo por empréstimo, só que eu quero só ler aqui rapidinho para vocês, tá? Uma coisa que o Gabriel Sá falou. E olha que legal, vou dar os créditos pro Gabriel Sá, porque eu quero falar uma coisa pra vocês em relação a isso. O São Paulo finalizou os últimos detalhes para o empréstimo do zagueiro Nahuel Ferrarese ao Botafogo. Questão documental. O empréstimo é válido por uma temporada com o clube carioca, pagando 100% dos salários do jogador. Pagam 100% dos salários do jogador. Aí ele coloca, entre aspas, né? Abre parênteses. Na casa dos 450 mil mensais, tá? O Ferrarese ganhava 450 mil. E pagando 400 mil de imediato ao tricolor paulista pela negociação. Caso o Ferrarese cumpra um determinado número de jogos, mais 400 mil na conta do São Paulo. O contrato tem opção de compra fixada em 6 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais. O Ferrarese já está no Rio, ou seja, são 800 mil caso ele bata um determinado número de jogos. Muito provavelmente ele baterá, né? O número não falam, né? Engraçado, né? Não soltarem isso aqui, né? Mas não falam o número exato de jogos do Ferrarese lá que ele precisa cumprir para bater os 800 mil. Só que falam de 400 mil de imediato. Eu quis falar isso aqui porque é o seguinte: eu duvido que o Botafogo vai pagar, tá? Eu duvido que o Botafogo vai pagar esses 400 mil de imediato. Eu duvido. Espero pagar. Quero ver a notícia amanhã depois que pagou, mas eu duvido. Eu particularmente duvido. Então é ridículo o São Paulo negociar com um clube assim, né? Enfim. E galera, o São Paulo ainda busca algumas opções de mercado. Uma delas é o Patrick Marcos, estou trazendo aqui pra vocês, né? Zagueiro de 26 anos, canhoto do Novo Horizontino, zagueiro que tá jogando muito bem, né? Novo Horizontino, uma campanha belíssima, lindíssima o que o Novo Horizontino tá fazendo. E o São Paulo entende que o time está pronto, mas ainda busca alguns reforços no mercado. Patrick Marcos é uma delas, né? Uma das opções que o São Paulo monitora, sonda de perto, porque o São Paulo, com a saída do Ferrarese, quer contratar mais zagueiro. O São Paulo sempre, né? O ano inteiro, todo, pra sempre o São Paulo vai querer contratar zagueiro. Impressionante isso, né? Mas o Patrick Marcos é bom jogador, né? 26 anos, já tem interesse de outros clubes também, não só do São Paulo. Seria uma contratação que nós vemos a 0 de jogo, parecida com o Danielzinho e o Lucas Ramon, né? Do Mirassol aí. Jogador bom, barato, com times de menor expressão que fizeram uma baita campanha, que estão redondinhos, né? Mas vamos ver como é que vai ficar isso. São Paulo segue interessado no Patrick Marcos, zagueiro canhoto, e algumas outras oportunidades, algumas outras opções em algumas oportunidades do mercado. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou atualizando, trazendo. O vídeo de hoje foi esse. Valeu e até a próxima.